Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Hoje à noite voltaremos a falar da relação do Legislativo Municipal com a Prefeitura e o que resulta essa integração, esse embate, muitas vezes, para a população. Como se dá o resultado na vida das pessoas a partir do que discutem vereadores e a Prefeitura, os anseios da Prefeitura, os anseios do Legislativo e como se dão as articulações, a forma como essa relação se transforma em benefícios para a cidade, como ela se transforma em realidade para aquilo que a cidade necessita. O ponto de partida desse programa é o que se convencionou imaginar agora sobre o momento atual da relação da Prefeitura com a Câmara Municipal. Por quê? Porque já se passaram 2 anos do governo Nelson Marquesan. 2 anos que foram caracterizados por uma relação um tanto dura entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, em parte por conta da personalidade do prefeito, em parte pela composição da Câmara. Agora estamos ingressando no 3º ano e ano que vem é ano de eleição. Ano que a gente sabe que é muito difícil que se tome decisões verdadeiramente concretas ou que as articulações realmente consigam percorrer um território fértil. Por isso, se entende que este é o ano em que as questões que realmente precisam ser discutidas vão ter algum curso, seja lá o curso que tomar. Nós temos discussões como a revisão do IPTU, questão de transporte coletivo, do mobiliário urbano, uma série de assuntos que este ano vão chegar ao plenário e vão fazer com que todas as tendências discutam e a Prefeitura tenha que exercitar ao máximo o seu poder de articulação em benefício dos cidadãos dessa cidade. Para discutir tudo isso conosco, essa noite estão aqui no estúdio da RDC TV o vereador pelo Partido Novo, Felipe Camozato, o vereador pelo PTB, comissário Rafão Oliveira, o vereador do PT, Marcelo Garbosa, o vereador pelo PSC, Hamilton Sansmeier, e a vereadora pelo PSOL, Karen Santos. Como sempre, nós convidamos você, aliás, convidamos não, nós exigimos que você participe do programa. Essa é uma TV digital e a sua participação, ela tem que ser permanente, porque a sua participação aqui, ela se repercute no que o programa transmite, porque você manda a sua argumentação, manda as suas perguntas, seus questionamentos, suas críticas e a gente reproduz aqui no ar, fazendo parte desse debate. Você participa como? Pelo facebook.com/RDC Digital ou então pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem pelo 51-99-815-9990. Então, venha participar com a gente desse debate, que começa nesse momento. E eu já vou começar então pelo vereador mais veterano desse grupo aqui, que é o Marcelo Garbosa. Essa colocação. Pois então, né? Veterano. Olha, é a primeira vez que eu escuto isso, que eu sou eu veterano, geralmente eu era da ala da jovem. Vereadores que estão iniciando há pouco agora os seus mandatos, né? Em função dessas transformações na política, mas enfim, né? Ricardo, primeiro obrigado pelo convite, né? Os colegas aqui, a Karen, o pastor Hamilton, o Rafão e o Camozato, né? E também os que nos assistem, né? Eu tenho pessoas nos assistindo aí, está assistindo a Estela, a Beth, o Maurício, também manda um abraço para eles. Bom, eu estou no 2º mandato, não tenho aquela experiência toda que alguns colegas têm lá, como o Pujol, como o Nedel e outros que estão já em 4º, 5º mandato, né? Então, estou há 5 anos como vereador e eu acho que você fez uma abertura que já me roubou parte da minha fala, né? Ou seja, nós tivemos esses 2 primeiros anos de uma relação muito dura, né? E uma relação, né, 2 colegas que estão aqui, 3, né, a Karen também assumiu algumas vezes como suplente, mas agora assumem, né, definitivamente. Foram 2 anos em que a Câmara foi pautada pelo prefeito, mas pautada não no sentido de votar o que o prefeito queria, né? O prefeito ele apresentou projetos, muitos deles em regime de urgência, né, é um dispositivo da nossa legislação, é regimental. Alguns desses projetos foram rejeitados, a maioria deles. Alguns o prefeito colocava e retirava, né? Então a Câmara ficou, eu posso dizer, pelo menos no último ano e até no 1º ano de mandato do prefeito e nosso, né, dessa legislatura, muito refém desse jogo do prefeito. E a cidade perdeu muito com isso, né? Perdeu muito. Então, nós estamos no 3º ano, se espera que seja um ano em que o prefeito esteja aberto a acolher as contribuições. Vejam, nós somos 36 entre vereadoras e vereadores. Todos nós temos uma base social, senão não chegaríamos onde chegamos, certo? Essa base social nos alimenta com ideias, com informações, com visões de mundo. Por isso que costuma-se dizer que a Câmara é a pluralidade da cidade, né? Eu tenho aqui uma crítica à democracia representativa, mas dentro dessa democracia dá para se dizer que ali está a diversidade da cidade. E, portanto, essa diversidade, se ela fica impedida de apresentar projetos, legislar, de uma certa forma ficou nesses 2 primeiros anos, ela deixa de contribuir com a cidade.
Então a gente espera que esse ano e o próximo, mesmo sendo um ano eleitoral, seja um ano que a Câmara possa ter um respiro, né, e que o prefeito não utilize desse sistema do regime de urgência para trancar a pauta e depois, muitas vezes, quando chegava na hora de votar, como é o caso do IPTU e outros projetos, o prefeito retirou. Retirou o projeto e não deixou votar, porque percebeu que não tinha maioria para aprovar. Então, espero que esse jogo termine e a gente passe para um outro patamar de discussão e de projetos da cidade. Vereadora Karen, agora entrando na peleia aí, né? Sai da suplência para entrar, né? Acompanhei muito dessas disputas dentro da Câmara, do lado de fora, sou professora da rede estadual, mas faço parte de um coletivo, né, que tem inserção na base dos municipários. Então, por não estando dentro da Câmara, dentro do parlamento, mas conseguir viver um pouco na pele, inclusive junto com aqueles servidores, do que foi esses 2 primeiros anos assim, de gestão. E dá para dizer que o governo Marquesan comprou briga com diversos setores da sociedade, com o setor do carnaval, com o setor dos taxistas, com o setor das comunidades, mudando a rotina das escolas. Então, realmente, foram 2 anos de muita resistência, de muita luta, de forma desorganizada, porque foram políticas que a gente considera ataques direcionados em ritmos, intensidades diferentes, mas hoje esse senso comum que vem sendo politizado com esse descontentamento, eu acho que é fruto também desses 2 anos, né? Que a gente não ficou fazendo a disputa somente dentro do parlamento, mas a gente, de certa forma, enquanto oposição, conseguiu canalizar essa indignação dos movimentos sociais, dos trabalhadores do município, das trabalhadoras terceirizadas do município que estão até agora sem receber os seus direitos em dia. Então, é muita revolta, é muita contradição, né? Porque a gente diz que representamos um setor da população, mas de fato não representamos. A gente vê que boa parte dos projetos importantes, essenciais para a vida do trabalhador, hoje a gente votou um desses, né? Que falava sobre o solo criado. São discussões que boa parte da população está alheia. As pessoas não têm, pela rotina, pelo trabalho, pela dinâmica da vida que é hoje de quem mora na cidade de Porto Alegre, principalmente dentro das periferias, e o nosso papel lá muitas vezes é esse, né? Criar esse canal de diálogo, criar esse canal de comunicação, aproximar a casa do povo do cotidiano dos trabalhadores. A gente vê que é uma dinâmica de trabalho que muitas vezes a gente não consegue encaminhar as audiências, encaminhar esses canais que existem dentro do regimento da casa para fazer com que realmente a gente se faça representante da maioria. E eu digo isso enquanto a mais jovem, mas a única mulher negra dentro daquele espaço, assim. E com certeza não representa esse, 14% da população autodeclarada que existe hoje dentro da cidade de Porto Alegre. Então são demandas que se acumulam, porque ainda hoje lá tem algumas discussões de muito mais avançada no movimento, mas que lá parece que não se avança, assim. Então a gente tem que estar sempre reivindicando, sempre batalhando para conseguir ser ouvido, né? Levar realmente a voz dessa parcela das mulheres professoras, das mulheres trabalhadoras, da população negra para dentro daquele espaço que é um espaço determinante para as condições de vida. Porto Alegre é a cidade mais segregada do Brasil, uma das mais. Acho que Santa Catarina está em primeiro lugar. E é responsabilidade nossa. Responsabilidade de quem já estava lá dentro, mas é responsabilidade principalmente da gente que está chegando, né? Vereadores Hamilton, vereador, comissário Rafão, que já estão mais próximos da base de apoio desse governo, vocês sentem que esses 2 anos serviram para que a prefeitura tirasse uma temperatura melhor das circunstâncias e traçasse uma nova forma de relacionamento com o Legislativo agora, a partir desse período? Ou, na verdade, isso faz parte do jogo político, não poderia ser diferente? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Ricardo Brasileiro pelo convite, a Karen, ao comissário Rafão, ao Marcelo Garbosa. Estou aprendendo rápido o nome, né? O Felipe Camusato. Um pouquinho a gente vai se ajustando com relação aos nomes, né? E também a todos os que estão nos assistindo pela RDC TV. E é um privilégio, em primeiro lugar, estar aqui e a gente nessa caminhada, né? A gente que está começando agora nessa caminhada, e a gente, mesmo não estando lá dentro, nós de fora realmente acompanhamos, né, até essa dificuldade do prefeito, na questão do diálogo, de colocar assim mais, eu sempre digo de forma mais didática, né, aquilo que ele pensa, né, de forma que as pessoas também elas possam entender aquilo que é o projeto, aquilo que ele quer passar, e as coisas não se passam no grito, né, as coisas se passam com informações mais claras, mais simples, até para que a população possa entender, né, aquilo que é a ideia do prefeito. E a gente sabe que nenhum gestor, ele se torna gestor pensando mal da sociedade, né? Um gestor público.
teoricamente tem que ser bem intencionado, né? E o que ele quer é sempre o melhor para a comunidade, seja a nível de Brasil, de estado ou até de cidade. E o que falta muitas vezes é ser mais didático nas suas informações, nas suas colocações, na apresentação dos projetos, né? Mostrando o que é bom para a sociedade, o que é benefício para a sociedade e mostrando os prós e também os contras. E o que eu percebi nesse período, e até uma colocação da Carne muito bem feita, é que muitas vezes isso não é colocado da forma mais clara possível para que a comunidade possa entender, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos com o pessoal lá da Lomba do Pinheiro, algumas comunidades que estão sem água, né? E que bom que eles vieram para esse debate até, juntamente com a Cosman, e poder ali colocar não somente as suas dificuldades, mas também ouvir aquilo que pode ser como solução. Porque eu sempre tenho dito assim que solução paliativa não resolve o problema, né? Soluções elas têm que realmente acontecer porque a sociedade está aí, as necessidades estão aí, e o que a gente percebe assim, com os governos é que realmente as soluções elas são paliativas, elas são para resolver o problema do momento, só que a população cresce. A população cresce, as demandas crescem, as cidades crescem, o número de veículos aumenta e as soluções muitas vezes elas são só para resolver o problema de momento, né? E na minha ótica, na questão de gestão e como gestor, os processos eles não podem ser questão de momento, resolver problemas de momento, eles têm que ser um processo que se pense a curto, médio e longo prazo. Então, o que eu realmente ouvi nessa pergunta que o Ricardo fez é realmente essa dificuldade de diálogo, né? De apresentar os seus projetos. Vai ter os prós, vai ter os contras, vai ter as contrapartidas, vai ter os argumentos contrários, e isso faz parte da democracia, faz parte do embate, faz parte do diálogo, e respeitosamente se leva esses projetos e se discute os projetos. Aquilo que foi bom, evidentemente será apresentado e será aprovado ou não, né? A gente não está lá com o pacote fechado, né? A gente pensa, a gente analisa, a gente discute o que é bom, o que pode ser mexido, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. E para isso que nós estamos ali, representando uma parcela da sociedade que está lá trabalhando e espera que nós, né, possamos fazer o melhor para a sociedade. Comissário Rafão, como é que vai ser para fazer esse trabalho de melhorar a comunicação do prefeito com o legislativo, da prefeitura com a sociedade, através das discussões dentro da Câmara? Não, na realidade, eu não vejo essa dificuldade toda que está sendo apresentada. Eu vejo uma questão um pouquinho mais ampla, no sentido que a população ela ficou desinformada, tanto no governo federal, tanto no governo estadual, quanto no governo municipal, da real situação das finanças públicas. Esse é um ponto, né? Então, no governo federal, falava que havia um déficit X, quando, na realidade, governos assumiram e viram que o déficit era 3 vezes mais, ou, se não, 5 vezes mais. E se depararam com um plano de gestão para uma verdade que, na realidade, não era uma verdade, e tiveram que se adaptar. Assim ocorreu também no governo do Estado e também aconteceu com a prefeitura, que recebeu uma prefeitura deficitária. Teve que se adequar e fazer uma gestão que possa alcançar a todos e modificar algumas coisas muito ruins, pautas impopulares, mexer com alguns direitos de servidores públicos, rever a matriz do IPTU, né? O serviço, né, de concessão de terceirizadas, não havia o dinheiro para o repasse, teve que ser renegociado. A questão do DEMAI, né? Agora, o vereador Caruso está em Brasília, falando com o ministro, que trata desse assunto para ser liberado, né, o valor de 232 milhões para a formatação, por exemplo, das bombas do Ponto do Arado, né, que o extremo sul, a Lomba do Pinheiro, está sofrendo com essa questão da falta de água. Então,
o governo está junto com a sua base, junto com todos, porque o problema de água é um problema de todos. Né? Nenhum de nós aqui representa apenas uma parcela da população, representamos 1,5 milhão, né? E eu particularmente não represento todos. Aqueles que provocam a baderna, são contra a lei, são os criminosos, eu não os represento, pelo contrário, quero vê-los na cadeia. Até porque minha formação é essa, sou um policial. Mas, de certa partida, essa questão do DEMAI, por exemplo, que é uma questão que atinge todo mundo, né? A falta de água, num dia quente como hoje, claro que é desagradável, mas só essa construção, por exemplo, das bombas lá da Ponta do Arado, vai levar 3 anos. A Câmara já aprovou o orçamento, a autorização de pedido do financiamento. O vereador Caruso foi a Brasília agora requerer esse recurso aí, os 232 milhões. A gestão passada da prefeitura pegou um valor do DEMAI e resolveu pagar funcionários públicos. A atual gestão teve que se adaptar a essa dívida, porque tem que repassar ao investidor internacional que emprestou esse dinheiro para o DEMAI e que a prefeitura, a gestão passada, pegou para pagar o funcionário público, fez uma opção. Essa é uma opção de gestão. Então, eu não vejo assim uma má intenção, eu não vejo o prefeito mal intencionado, a gestão mal intencionada, eu vejo boas intenções de todos, em querer o melhor para Porto Alegre. Agora, eu cito aí a questão do DEMAI, da Ponta Dourada, vai levar 3 anos. Nós estamos fazendo uma composição aí para interligar as bombas de Belém Velho com o Menino Deus, né? Para que possamos suprir essa necessidade e que para o verão que vem não tenha essa falta d'água em 1 ano. As coisas não são assim tão rápidas, por isso que eu acho que o que a gente está atrasado, por exemplo, que a gente pode avançar, e essa é uma crítica, mas ela vem vindo a pequenos passos, nós temos que mudar muitas coisas, a forma de governo que nós recebemos, a forma de Estado que nós recebemos, ela vai ter que ser modificada, é uma outra época, é uma outra fase, as pessoas vão ter que entender isso, né? Vide aí também, não só a desinformação em relação às finanças públicas, a questão da Previdência também. Durante anos, né, informar dados errôneos a respeito da Previdência. Ocorre que agora nós vamos ter que mexer na Previdência, sob pena do colapso geral, de nós nem recebermos a nossa Previdência. Agora, no âmbito do município. É duro. No âmbito do município, essa dificuldade de informação, na verdade, chega a ser uma praxe na nossa política, uma gestão passar para outra, tanto em nível municipal quanto estadual, o gestor que assume de, olha, a situação é bem pior do que eu me imaginava ou que haviam me passado, né? Porque às vezes há mesmo, claramente, uma sonegação de informação por questões políticas, enfim, coisas da nossa tradição política. Agora, quando se tem que lidar com a realidade que está imposta, né? Quando se pega organizações públicas insolventes, em nível estadual ou municipal, devendo muito, às vezes até no SPC, entre aspas, sem poder contratar financiamento, sem poder buscar recursos para poder fazer frente a isso. Aí entra o Legislativo Municipal para dar ou não suporte, né, às ações da Prefeitura para poder suprir essas deficiências. E eu queria colocar então, por exemplo, para um partido como o Novo, por exemplo, que é uma bem-vinda novidade no ambiente político, né, que tem se colocado numa posição de neutralidade, digamos assim. Neutralidade no sentido de que ela não se coloca já claramente, ou eu estou do lado do governo ou não estou. Né? Como é que o partido, diante de dessas circunstâncias que passou a ser tão comum na nossa vida política e pública, né, como é que o partido se posiciona para poder realmente ter influência nas decisões?
Bom, primeiro, boa noite, Azeredo, obrigado pelo convite, boa noite aos meus colegas aí, o Marcelo, a Karen, o Hamilton e o Rafão. Acho que assim, antes de eu começar a falar, eu queria primeiro agradecer pelo programa e parabenizar. Eu acho que assim, há muito tempo o Rio Grande do Sul não tinha um programa de debates com o nível de profundidade que o Cruzando Conversas tem, são 90 minutos de debate sobre temas atinentes à política municipal, mas vocês trazem deputados também, enfim, todos os assuntos diversos que outros interessam a temas. sociedade. Exatamente, e eu acho que isso faz falta. Nós estamos vivendo um momento hoje, não só na política brasileira, mas um momento do Brasil de grandes transformações e de grande interesse público sobre o que está acontecendo. E faltavam, talvez, espaços de opinião e de pluralidade de opiniões, inclusive, para confrontar essas ideias. Afinal de contas, se nós acreditamos em democracia, nós acreditamos no embate de ideias para que a gente possa chegar a soluções comuns ou aquelas melhores soluções. Dito isso, acho que, bom, o novo... ele nasceu um pouco desse momento político que o Brasil está vivendo hoje, de uma indignação com aquilo que a gente chama de política tradicional, ou muito se fala sobre velha política, nova política. Eu, particularmente, não gosto muito de separar esse negócio de nova política e velha política. Mas nasceu dessa indignação de pessoas que estavam fora da política, vivendo suas vidas, tocando seus trabalhos, profissionais liberais, empregados, servidores públicos, enfim, e que queriam, de alguma forma, mudar o país e não sabiam como fazer isso, faziam através de ONGs, etc., até que resolveu a ideia de se criar um partido político por acreditar que todos aqueles partidos políticos que existiam até então não representavam exatamente o que o Novo viria a defender. E muito da nossa pauta no Novo, ela vem justamente por, primeiro, confrontar aquilo que se bota como coisas costumeiras da política, desde a concepção aí dos privilégios, da forma com que tu enxerga o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos e como tu trata ele. Eu, segundo ano meu de mandato, já pelo segundo ano consecutivo, sou o vereador mais econômico da Câmara Municipal de Porto Alegre. Foi um compromisso de campanha que nós fizemos também em economizar recursos de verba de gabinete. No fim, também não nomeio toda a equipe. Minha equipe toda é bastante técnica, tem 2 doutores no gabinete, um em Direito e outro em Economia, para assessorar, já que temos uma equipe enxuta. Então, consegui dar o exemplo também de fazer diferente, mas não apenas adianta a economia pela economia, a gente tem que dar uma outra visão para a coisa. E, nesse sentido, o Novo tem se posicionado como independente e permanecerá assim, porque a gente acha que a cada pauta merece um tratamento específico e não necessariamente sempre o governo tem razão ou a oposição tem razão. Então, a gente se sente à vontade de compor com um determinado grupo conforme a gente achar que aquela é a ideia que prevalece, aquilo que tem razão, aquilo que faz mais sentido. Por isso que muitas vezes, e até foi uma brincadeira que muitos fizeram comigo quando eu fui eleito, eu vim na iniciativa privada, meu primeiro mandato como vereador, e nunca tive antes envolvimento com política, mas mexiam muito comigo. Pô, Camozato, tu é um cara novo, me elegi então na época com 28 anos, num partido novo, um partido de direita, ou neoliberal, ou liberal, ou enfim, como é que tu vai lidar com a bancada do PSOL, a bancada do PT? Eu falava, olha, da mesma forma que eu vou lidar com a bancada do PTB, com a bancada do PSC ou do PMDB. Dependendo da ideia, a gente vai concordar ou não vai concordar. Se a gente não concordar, vamos tentar fazer algumas alternativas para que aquilo não vá adiante ou que melhore. E é muito engraçado que nas primeiras semanas já tiveram projetos onde eu votei junto com o PT ou o PSOL. Assim como, em seguida, eu bati de frente totalmente com o PT e com o PSOL. E, eventualmente, e aí eu chamo a atenção para esse momento de polarização do Brasil, que muitas vezes a gente acha que nada dali presta, nada dali do outro lado presta. As pautas de transparência são pautas onde, costumeiramente, tem o PT e o PSOL do lado. E, recentemente, nós aprovamos uma pauta, um projeto de transparência do IPTU, projeto de minha autoria, que teve unanimidade de votos ali no Parlamento. Onde agora, a partir da sanção do prefeito, todos os pagadores de impostos, os pagadores de IPTU, vão receber na sua guia um esclarecimento de qual é a fórmula de cálculo do IPTU, quanto que seu bairro arrecada, como é que ele pode contestar essas informações. E eu acho que é muito mais por aí que as soluções devem ser construídas. Ver quais são as alternativas possíveis e, a partir daí, a gente trabalhar naquilo que é melhor e de mais resultado para o cidadão, para o pagador de impostos, que muitas vezes não pertence a corporação alguma, não pertence a nenhum sindicato, a nenhuma classe, mas sim é aquele cara que está preocupado em trabalhar e muitas vezes até nem acompanha a política no dia a dia. Mas ele está lá ralando, pagando imposto, reclamando da água que não chega, do transporte público que é ineficiente ou mesmo do IPTU que sobe. E essa discussão que Porto Alegre vive hoje, de estar numa crise financeira bastante robusta, muito antes da discussão de quem tem razão, se o governo anterior maquiou os números ou não, eu acho que é um problema dos incentivos aos gestores públicos brasileiros como estão colocados hoje. Hoje o que nós temos é uma visão e uma prática política geralmente de curto prazo, onde o executivo detém um grande poder, sim, mas ele tem uma fatia muito pequena daquele orçamento recolhido de impostos. Nós temos esse problema do pacto federativo, a União fica com muito recurso, o Estado fica com outra grande parcela e o município, que é o grande provedor de serviços, fica com ele a saúde, a segurança não, saúde, educação,
fica com ele, né, a manutenção da cidade, a zeladoria, fica com parte os recursos e na arrecadação própria de Porto Alegre são em torno de 30% do orçamento somente proveniente de impostos do município. Ou seja, ele depende dos repasses estaduais e federais e como a gente tem visto no estado e na federação, a coisa vai muito mal por lá. Então, por isso que eu falo, de uma forma, ser independente ou ser um vereador da base, ser um vereador da base não significa que nós somos um carimbador de projetos executivos. Todos nós ali temos opiniões próprias e votamos conforme o nosso entendimento. Eu acho ninguém aqui está cabresto de governo algum. Bem lembrado, porque isso conduz à discussão que eu acho que a gente tem que implementar agora a partir do segundo bloco, porque eu vou chamar um intervalo agora, para que a gente exatamente explique para a população como é que vai funcionar essa articulação entre partidos, suas tendências e seus relacionamentos e seus compromissos, para tratar de questões tão sensíveis como o reajuste do IPTU ou o remodelamento do interessante dizer, Azeredo, que o reajuste do IPTU não saiu porque a base do governo também não concordava com o projeto. Então, de fato... Então, é isso que nós vamos tratar, inclusive questão de transporte público, de mudança nos benefícios dos servidores, assuntos realmente polêmicos que a gente vai ter condições de aprofundar daqui a pouquinho, depois do intervalo que começa agora, a gente já volta, não sai daí, hein? Cruzando as Conversas está de volta e esta noite estamos recebendo 5 vereadores da Câmara de Porto Alegre para discutir como serão discutidos temas sensíveis para a nossa sociedade ao longo desse ano. Um deles é o assunto que eu coloco agora para que nós façamos as abordagens necessárias e as polêmicas que certamente virão junto, é a revisão do IPTU. O IPTU é um assunto que sempre mexe com todo mundo, sempre traz muita discussão, porque mexe diretamente no bolso do cidadão, né? E os critérios para que isso aconteça, a discussão deles sempre gera aí muita polêmica, muita contraposição. E é isso que eu coloco na mesa para os senhores agora. A ideia da Prefeitura é fazer uma revisão dos critérios de maneira que, em tese, a ideia geral é fazer que imóveis mais valorizados paguem o IPTU correspondente e o contrário com os imóveis de menor valor. Mas é uma matemática complicada essa e fazer a população entender, né? Existem muitas divergências da forma como isso deve acontecer. Eu começo então, vereadores Garbosa, que eu, como eu disse no início, é o veterano aqui, né? Segundo mandato e tal, mas esse tipo de assunto sempre traz tumulto para dentro da Câmara. Qual é o cenário que o senhor está vendo agora, diante de tudo que aconteceu nesses primeiros 2 anos, é um projeto que já começou, foi discutido, mas não teve curso, as coisas voltam agora à tona. Perfeito. Zeredo, eu vou pegar o gancho do bloco anterior. Tá? No bloco anterior, o Felipe estava falando aqui de como a base do governo rachou, né, no tema do IPTU. E efetivamente o governo, eu sei que nós mudamos de assunto já, né? Mas a própria população, veja, os vereadores eles precisam, isso é bom para a democracia, eles precisam saber qual é a linha política de determinado mandatário, né, de determinado partido. Então, claro que nós estamos, PSOL e PT, são partidos oficialmente de oposição. Mas nós votamos já projetos que concordamos com o prefeito. Eu me lembro aqui do Cadim, de outros projetos. O primeiro que hoje mesmo assinei tramitando uma comissão, rejeitando o parecer. O prefeito vetou para um determinado projeto lá, eu acompanhei o veto do prefeito, né? Acompanhei o veto. Estou lembrando um projeto agora de tarde no plenário. Então, não é bem assim, não é? A gente não vota tudo contra o que o prefeito apresenta, às vezes defendemos o prefeito e os vereadores da base do governo da mesma forma. Agora, claro que nós estamos ali para fazer um contraponto também. Então, uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. Então, acho que eu digo isso para ficar bem claro. O Felipe diz, não, o Novo vota... Bom, Felipe, se eu pegar as tuas votações, eu vou ver que de cada 50 projetos do Executivo, talvez, eu não vou citar um número, 40 você acompanha, 10 você diverge. Então, eu não vou dizer que você é do governo, o Novo não é do governo. Mas teve levantamento recente de votos junto com o governo. E quanto deu? O meu deu 80 e pouco por cento, e o maior opositor era o Alex Fraga com 49%. Tá. Então, mesmo na oposição, vocês votam... Não, mas então... Cada 2 vezes, uma vez vocês votam com o governo. Olha só. Então, bom, aí confira a minha tese, mas vou dizer, o Novo, 80% é governo. E a base do governo é mais de 90%. Acompanha, eu quero dizer o seguinte, que ele tem uma identidade ideológica maior com o Marquesan do que com o PT, com o PSOL. Você deve concordar, né? Embora eu acho que isso é importante que o eleitor, isso é importante que o eleitor entenda, porque ele, eu quero votar de novo no Partido Novo, né, no Felipe Camozato, já entendi a linha. Isso é saudável para a democracia. Mas no tema do IPTU, rachou a base.
né? O próprio vereador Ricardo Gomes era secretário do prefeito, saiu, né, do PP, ou seja, a base do governo, vice-prefeito, saiu da secretaria para voltar para a Câmara para votar contra o projeto do seu governo, né? Outros vereadores do PP também abrem o voto contrário, né? Então, aí tem um problema da base do governo mesmo, da falta de condições de diálogo do prefeito. É o que nós começamos a falar no primeiro bloco. O prefeito não consegue unir a sua própria base. Não vejo né? assim, Marcelo. Eu Mas vejo, é uma divergência. Sim, né? sim, correto. Isso, Mas eu vejo, Mônica. mas aí que está votaram aberto o diálogo. E há mas tempo eles- para o diálogo, quando há Esperamos. essa divergência. Esperamos. Eu vejo Não houve, né? que mostra para a população que a Câmara tem personalidade, que seus vereadores têm posições próprias, até mesmo, tu estás falando do vereador Ricardo Gomes, abandonou a sua secretaria para votar contra um projeto, né, de aumento do IPTU do prefeito. Então, isso abre o quê? Uma discussão, porque tratar de aumento de impostos não... Eleição é um tema, né? Um tema difícil de Não, mas trabalhar agora com não- uma população. Sim, com Então, certeza, acredito cara. muito isso. Tira da época de eleição, porque é um tema polêmico, é um tema que vai ter repercussão no salário do trabalhador e nas despesas do dia a dia, segura isso e coloca no outro ano. Então, também tem que saber que nada é ingenuidade, né? Bom, Por isso que retirou o projeto, visto que não tinha Vereadora correlação de Karen, força, e esse vereadora ano se Karen. recompôs a correlação de força. Não vamos ser ingênuos, né? Vereadora Karen, com todo respeito à sua esperteza, mas é ingênuo o seu comentário, porque ninguém fez isso aí projetando uma vantagem na eleição. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Né? Tanto é que nós estamos discutindo. Eu, por exemplo, eu sou contra o aumento de impostos. Eu, por exemplo, eu sou contra até que haja imposto sobre propriedade, o IPVA e o IPTU. E por isso eu disse que nós estamos recebendo uma maneira de governar, estamos criando uma maneira de governar diferente e vai ter que ter uma gestão nova. E isso depende de um tempo. Não Mas, vai Rafão, ser... Tu é contrário, o prefeito vai mandar o projeto do IPTU de novo para a Câmara. Nós já estamos sabendo disso e não demora muito. Sim. Teu voto vai ser contrário, assim como alguns Não, vereadores da eu base? estou- ou não? eu estou analisando- Já para tentar entender aqui e Não, fazer eu os estou- cálculos. né? eu estou analisando o projeto. Porque ele Eu sou- aumenta, o cidadão vai pagar mais. né? Veja bem, uma Marcelo. boa parte dele. Né? Faz 24 anos que não é mexido no IPTU. Mais uma vez, a desinformação, a falta de respeito com o bem público estourou agora, 24 anos. Quem é que tem que resolver? O atual governo resolveu mexer nisso aí. Explodiu aonde? Em nós. Ser oposição é mais fácil nesse caso e dizer não. Nós temos a responsabilidade de ajudar o governo a governar. É a base do governo que está dizendo não. Não, Né? não. PP. Veja bem, principalmente o PP. veja Três bem. vereadores do PP. Ninguém gosta de aumentar impostos. E eu estou lhe falando que eu, particularmente, sou contra imposto de propriedade, tipo IPVA e IPTU. Mas nós temos que ver na atual gestão e no atual sistema de governo, sendo que o município, como falou bem o Camusato, recebe a menor parte do bolo tributário. Né? A União está em sucumbência total. Os estados, da mesma forma. Os repasses para os municípios diminuíram. Mesmo assim, o município, aí, agora esse ano, conseguiu aumentar a sua receita através da lei da transparência, fazendo que sonegassem menos impostos. Né? Nós temos que achar aqui, na questão do IPTU, e é isso que nós estamos debatendo, não vai ser aprovado assim a toque de caixa. Né? Até os vereadores da Caixa, da base, eu sou um deles. Né? Eu estou revendo, porque há desigualdades. Tem pessoas pagando muito e pessoas pagando pouco. Há 24 anos não há um reajuste. Nós vamos ter que mexer nesse reajuste? Acho que vamos ter que mexer, infelizmente. Assim como nós vamos ter que mexer na Previdência. Assim como nós vamos ter que mexer em alguns direitos dos funcionários públicos, que eu estou citando aqui 3 pontos extremamente indigestos
não populares Mas a e que Previdência não já foi elege mexida. ninguém, vereadora Karen. A Por Não isso Previdência- esse elege ano- ninguém. Não, nós temos eleições, mas eu tenho que ser sincero. E eu acho que o prefeito Marquesan não tem procuração com o prefeito, né? Não estou aqui defendendo o governo, mas eu acho que o governo Marquesan adotou uma postura, ele está sendo honesto. Ele está falando qual é a dívida, ele está falando qual é que é o remédio que ele quer adotar e mandou para a Câmara aprovar. Na maneira que teve, está tendo emendas, o projeto do IPTU. Eu estou discutindo com a minha bancada. Dessa maneira, eu não vou votar. Estou vendo as emendas para poder aprovar um projeto que seja viável. Se não for viável, pode ter certeza que eu não vou votar. E assim espero que todos os vereadores, ali não tem, eu acho que o senhor está passando uma ideia de voto a cabresto. Né? Estou falando com o vereador da base aliada que está dizendo não ao projeto. Não, eu estou estudando o projeto. Porque, da mesma forma que hoje nós estamos numa crise financeira de todos. Aumentar impostos, claro que ninguém quer. Mas há uma desproporcionalidade também de 24 anos e que veio para esse governo enfrentar. E o governo está enfrentando. Isso não é popular. Agora, Camozato, tu és favorável à cobrança de imposto sobre propriedades? Não, sou contra. E eu acho até que nesse debate que tem oposição e representante do governo, da base do governo, eu acho que cabe também colocar uma opinião de quem está vendo de fora muitas vezes esse embate. Eu acho que é uma meia-verdade, Rafão, quando se diz que há 24 horas não atualiza o IPTU. Na verdade, ele tem sim sofrido atualizações. Uma das variáveis, que é a planta genética de valores, que não sofre atualização há mais tempo. Mas temos outras variáveis que estão sim sendo reajustadas ao longo do tempo. Não à toa que o cidadão que recentemente pagou seu IPTU pode ter visto aí em torno de 9% de aumento no IPTU com relação ao ano anterior. Isso é reajuste também, em reajuste inflacionário. Em 2013 nós tivemos reajuste na tabela de materiais, alguns itens mais de 300% de reajuste. Portanto, não é bem assim esse negócio de que não há reajuste há 24 anos. Ao mesmo tempo, eu concordo com o vereador Rafão de que o prefeito Marquesan tem dado, na verdade, todos os indícios de boa intenção e, de fato, de honestidade e transparência nos números que ele apresenta e na forma com que ele vem conduzindo. Todavia, como tu bem falaste, esse ano foi apresentado já uma evolução de receita real, né? Então, descontada a inflação, evoluiu em torno de 7% de arrecadação real, então o governo está conseguindo arrecadar mais, e para mim, muito claramente, eu que sou administrador com formação especializada em finanças, fica muito claro que o problema de Porto Alegre não é arrecadação, Azeredo, o problema de Porto Alegre é a sua curva de despesas. E aí, me parece que o projeto do IPTU, ele surgiu como uma solução interessante para um governo que não conseguiu articular um grupo de apoio grande o suficiente para conseguir aprovar aquelas organizações de despesas que deveriam ser aprovadas. Porque, obviamente, aprovar um aumento de receita via aumento de imposto é mais fácil do que você conseguir aprovar alguns cortes de despesa que sim são sensíveis e que especialmente tem uma grande resistência das bancadas do PT e do PSOL. E aí que eu ia perguntar, qual é a posição? Esse Da ano oposição. foi aprovada essa história da crise, né? Esse ano foi aprovado, ano passado foi aprovado, e vai ser, enfim, já está passando por processo de licitação, o valor de quase 30 milhões para a publicidade do governo. O que o Carnaval de Porto Alegre está precisando para colocar as escolas das comunidades na rua é em torno de 170 e poucos mil, 30 milhões paga a folha de pagamento das terceirizadas que estão sem receber. Então, assim, são questões de opções políticas. E eu acho que isso também tem que estar dentro desse debate de taxação, sabe? Porque são impactos na vida das pessoas. Assim, essa discussão da crise e a reforma, que a ideia que a gente tem da reforma sempre é para melhorar, né? Só que hoje o que está aí já não dá conta. A população paga os seus impostos e não tem contrapartida. A questão do asfalto, a questão da calçada, a questão da sinalização, a questão da segurança, né? Que são os problemas cotidianos dentro das comunidades. Então, a população até paga o IPTU. As pessoas querem regulamentar as suas casas. Hoje a gente tem 75 mil domicílios irregulares. E as pessoas querem regulamentar. As pessoas entendem isso como uma forma de ter dignidade, de ser cidadã. E valorizar seu imóvel. E valorizar seu imóvel, enfim, tudo isso e hoje a gente não consegue garantir isso. Então, como é que a gente faz uma discussão combinada? Não é só uma questão de taxação, aumentar imposto ou abaixar, mas como é que a gente combina isso com a situação de precariedade que existe hoje na cidade de Porto Alegre? Assim, a gente tem 30 prédios abandonados.
30 prédios abandonados, 75 mil pessoas em situação de irregularidade dos seus imóveis. Assim. Então, a gente vai colocar a discussão do IPTU dentro desse contexto, num contexto que as pessoas já não estão conseguindo acessar o direito da moradia, ou a gente vai só taxar? E um ponto importante que tu trouxe, Karen, se não me engano, foram 37 milhões aprovados no orçamento para publicidade e destes, em torno de 5 milhões é para a Secretaria da Fazenda. E o que eu levantei a preocupação, quando da discussão do orçamento, né, que eu na Comissão de Finanças e Orçamento sou vice-presidente, então eu pude relatar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no orçamento a gente prontamente já identificou e fez esse debate, colocou isso na mesa, que 5 milhões vai para a Fazenda e a nossa grande preocupação vamos colocar 5 milhões para publicidade para o IPTU, que vai render ao final do ano, caso aprovado o projeto, nos moldes que tinha no ano anterior, em torno de 70 milhões de reais no primeiro ano de receita. Enquanto isso, a gente tem problemas como a Previdência de Porto Alegre, que tem um rombo anual em torno de 1 bi. 1 bilhão de reais representam aí em torno de 15% do orçamento da cidade. 1 bilhão de reais é basicamente o orçamento da nossa Secretaria de Educação ou da Secretaria de Saúde. Esse é o tamanho do rombo da nossa Previdência. E muito embora eu veja a Karen preocupada com o recebimento das nossas terceirizadas, é muito difícil que a Prefeitura consiga ter dinheiro para todas as suas obrigações, uma vez que elas são tantas, e é muito difícil conseguir remanejar obrigações financeiras, como é o caso, por exemplo, do avanço automático de salário dos servidores. Porto Alegre é uma das capitais brasileiras que, a cada 3 anos trabalhados, o servidor ganha 5% de aumento real, além do ajuste inflacionário. Ele tem esse direito. Isso não existe em nenhuma empresa privada. Mas agora volta a discutir, que a Prefeitura vai encaminhar novamente o projeto que não conseguiu ter sucesso anteriormente, vai voltar de novo a discussão, mexendo em benefícios exato, e tal. Exato. Essa é uma questão que vai exigir um posicionamento muito claro. Com certeza, de todas com certeza. das eu acho que a pelo que representa em termos de repercussão social. Né? Com certeza. Eu acho que a Prefeitura só não encampou com mais vigor projetos como esse, que mexe na estrutura de despesas, como a Previdência, como os avanços de salário e outros benefícios e privilégios dos servidores, como, por exemplo, a licença-prêmio, 3 meses de férias remuneradas a cada 5 anos de trabalho, além das férias. Isso é privilégio. Como é que a Prefeitura ainda não botou isso? Isso era para ser no primeiro ano de governo, os primeiros 100 dias, porque ela não conseguiu ter força e articulação suficiente para botar isso e aprovar. Conseguiu achar no IPTU, talvez, uma solução de mais curto prazo para conseguir adquirir receita. Espero que não. A Câmara conseguiu rejeitar o IPTU por 2 ocasiões, fomos à Justiça, inclusive, contra a terceira tramitação, então o prefeito já foi derrotado sucessivas vezes no projeto, e agora que sua base foi aumentada, com essa mexida na Câmara, com o PMDB adentrando a base do governo, imagino que eles conseguirão com mais facilidade ter os votos necessários para aprovar o aumento de receita, ou seja, para pegar mais dinheiro do bolso do cidadão. Espero que eles também usem essa base aumentada para fazer aquilo que é o dever de casa, que todo cidadão pagador de impostos exige, que é cortar na própria carne. Não adianta, não adianta tu pedir para o contribuinte, para ele entrar com uma parcela maior de contribuição, enquanto tu não faz nada com relação à tua obesidade mórbida. Pensa no cidadão que é obeso, com uma doença, e que em vez de pegar e entrar numa dieta, até para a sua própria saúde, ele vai lá e afrouxa o cinto. E eu volto então agora a provocar a base do governo. Então, vereador Hamilton, como é que, diante dessas colocações do Camozato aqui, essas questões como mexer em benefício dos servidores, é um vespeiro. Bom, isso vai necessitar uma articulação de base fortíssima. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Até para colaborar com o Camozato, a colocação dele, tem um dado aqui que aumenta 2,67% ao ano a folha do servidor sem contratar ninguém. Isso, é 90 milhões de reais. 90 milhões, Então, a formação dele é praticamente a mesma que o gestor financeiro. Não existe como você só ir aumentando despesas sem um dia quebrar. Uma hora a corda estoura. E qualquer governo sério, eu sei que com o passar dos anos, até por uma questão política, e eu considero uma questão irresponsável, as pessoas vão dando benefícios e benefícios e benefícios e benefícios, e a população não aguenta mais pagar um pequeno grupo de pessoas. A gente respeita os servidores, respeita todo mundo, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque daqui a um tempo, o próprio servidor que hoje reivindica esse aumento, ele não vai poder receber mais, porque uma hora estoura. E as contas, os números, eles não são fictícios, ou fantasias, ou mágicos, eles são reais. Então, nós entendemos que alguém tem que tomar essa coragem, e como já tem acontecido até no governo federal e estadual, e começar a fazer uma readequação dessas contas. A população espera por isso. Porque, como a Karen falou e muito bem falou, o que a população espera? A população espera que o poder público
faça as estradas, as ruas, as pontes, os viadutos que têm que ser feitos, coloque água, faça a melhoria da cidade, mas não se faz melhoria sem dinheiro. Não se faz melhoria injetando tudo em... Eu sei que é difícil mexer com essa questão de folha, né? É uma coisa muito complicada porque envolve uma questão política, as pessoas têm medo de perder voto, então não se fala sobre isso, mas um governo sério, ele vai ter que tomar uma providência de... Eu sou a favor, pelo menos, de fazer uma análise com relação a isso. Qual é o olhar que a oposição tem sobre essa questão específica? Deixa eu dizer uma coisa, a gente fala tanto em crise, né? Eu não quero deixar passar batido aqui o que a Karen levantou e acho que o Camozato também falou sobre a questão das verbas de publicidade. A prefeitura vinha tendo um gasto de publicidade em torno de 5 milhões nos 2 primeiros anos, agora foi para 37 milhões. Então, calma lá, né? Calma lá, é como a Karen falou, depende aonde você escolhe, aonde você quer colocar as tuas prioridades. Um financista diria que isso é projeção de investimento. Projeção, pode chamar como quiser. Futuro, né? O fato é que era 5, 6, foi para 37 de um prefeito que diz que não tem dinheiro. Então aí já começa o primeiro problema, né? Não tirando o mérito da verdade dos dados, né? Mas ao longo dos anos, as prefeituras gastavam 0,33% com publicidade. O governo, nos seus últimos 2 anos, gastou 0,06% e nesse ano está previsto 0,16%. Perto do 0,33% é um aumento realmente, mas não chega perto do 0,33%. Grande parte desse dinheiro foi e é destinada à Secretaria da Saúde em informações preventivas e uma pequena parte para explicar o IPTU, explicar o porquê Tem muita da coisa redução. para explicar, né? Tem, Sim, cara. vai ter, com certeza. Nós temos que conversar com a sociedade e assim... Mas vamos lá, Afonso, está falando das verbas de publicidade, né? No começo dessa legislatura, o prefeito mandou a chamada reforma administrativa. Ele diz, vamos tirar pela metade as secretarias, vamos tirar os CCs, vai ser pouquíssimos CCs. A Câmara aprovou, reduziu as secretarias. O Estado, as parcerias públicos-privadas. O prefeito hoje nomeou praticamente a mesma quantidade de CCs do governo anterior. Portanto, tem uma escolha aí estranha, né? Ou seja, a questão da Previdência foi votado a portas fechadas o POA-PREV. Foi criado a Porque o PT solução. e o PSOL invadiram o plenário junto com os seus sindicatos. Não tinha como, né? Bom, mas não importa. O fato é o seguinte, como não importa, a segurança dos vereadores estava ameaçada, veio a tropa de choque para garantir que os vereadores tivessem segurança. Tem que fazer uma reforma na Previdência. Foi feita a reforma... Só um pouquinho mais. Não estou falando do dia da votação. Não tem como tu falar que foi a portas fechadas, dado que vocês lideraram uma invasão ao plenário da Casa do Povo. Isso é um ato totalmente antidemocrático. Lideraram uma invasão. Uma invasão As lideranças do Sempre CEPA não são filiadas ao PT e ao PSOL? Essa é a contradição. Então, ser filiado... Lideraram uma invasão. Mas eu não estou falando do dia da votação, estou falando que você precisa acabou de liderar dizer que precisa de uma nada. reforma. Veio essa reforma... A Casa do Povo então, não é da Maria Joana. Então, assim, se faz uma reforma, não é invasão, agora que fez nem outra ocupação. reforma, já foi feita a reforma, na visão de vocês, de do governo, Felipe Camozato, do Novo, do governo. O governo você não, votou a favor. eu sou independente, Então, por isso que eu critico que o governo precisa fazer mais Foi reformas. criado o tal do POA-PREV, foi destinado recursos, milhões de reais, para poder estruturar essa nova previdência que o prefeito Marquesan quer fazer, ou seja, mais gastos. Ela só vai ser sustentável, eu vou errar aqui no número, se em torno de 5, 6 mil servidores aderirem ao POA-PREV, não aderirão, portanto ela é insustentável. Então veja, é sempre o discurso, temos que fazer a reforma. Nesse caso, a reforma foi feita. Nem estou falando aqui que lá no início do ano 2000 foi criado o Previmpa, um regime de capitalização. A reforma da Previdência já foi feita, então essa fala do déficit da Previdência no município, ela tem que ser olhada junto com a criação do Previmpa e o sistema que foi mudado lá em 2002, se não me engano a memória. 2001, 2002. O que 2002. foi uma ótima reforma, Perfeito. mas não impede que a gente tenha 1 bilhão de déficit anualmente e vai chegar a 1,5 bi. Então, quantas reformas precisam fazer, Felipe? Porque foi feita a Eu estou esperando a reforma no teu reforma da governo, Previdência né? a nível federal, que foi né? em 2017. Que isso vai impactar no município, vai impactar no estado e vai ajudar bastante a resolver essas contas. Não é possível que hoje, com a expectativa de vida que nós temos hoje,
a gente queira Que é aposentados. desigual em cada região, em cada estado. Tudo bem. Com certeza e uma o Rio Grande do Sul, reforma que é um estado muito que não humilde comparado com os penalize estados brasileiros, o servidor não da tem ponta. condição. O brigadiano, Mas, a Karen, professora, o matemática, técnico Karen. de saúde. Pega o alto A escalão. matemática o do judiciário. o discurso da de reforma vocês da pode Previdência do ser Chile, muito alto bonito. escalão A da matemática não Nordeste. fecha. 91% Quem é das que pessoas um professor, recebem menos um que professor o do mínimo município no de Chile. Porto Alegre, que ganha na Essa média é a 9 tua mil reforma. reais, que é o salário médio dos professores do Isso município, não é, que né? contribui por em torno de 20 anos, 25 anos. Esse cara vai ficar em torno de 25, 30 anos aposentado recebendo integral. Fecha essa matemática? A Nós lógica. sabemos que fecha. tu recebe, tu defende a... Professor Hamilton, que é da área, o vereador Hamilton, não fecha. É uma matemática que não fecha. Então, assim, o discurso pode ser muito Sou bonito. Eu professora concordo com da vocês. rede estadual. E eu estaria abraçado com vocês Rede defendendo os estadual, direitos se que não é fosse o um unicórnio, serviço, porque é surreal. que é um esse discurso. direito mais penalizado pelo governo Sartori. Né? A gente passou 4 anos, eu sou formada na URGS, concursada, fui convencida de que se eu passasse por todo esse processo de ascensão via educação, eu ia conseguir ter minimamente uma vida digna, e o meu salário básico de 20 horas era R$ 1.200, dando aula em condições extremamente precárias, extremamente insalubres e formando para o desemprego e para o trabalho precário. Caixa do Zafari, com todo respeito a essas profissões, mas extremamente flanelinha, empacotador. Esse é o futuro que vem se desenhando a partir dessas políticas. Eu estudei em de escola estadual de precarização. educação e sou vereador, cara. Precarização, Minha mãe é mas não professora. é a regra, minha mãe é professora Percebe? do não estado dá pra também. pegar o caso do Silvio Santos, que sai, sabe? Porque não é a regra. Sei, A o gente que eu tem quero que dizer é o pensar seguinte, política pública para Fazer ampla as maioria. reformas garante que as pessoas não fiquem nessa condição e que professoras do estado como tu possam receber teu Sartori salário. fez todas as reformas. Se não fosse com resistência, teria passado com certeza todo o pacote. E a situação da escola não melhorou. Porque não foi aprovado todas as reformas e ainda Sabe, assim demora tu tempo. percebe Né? que Demora é um tempo. Se o contrassenso. Tarso não tivesse quebrado tanto as contas do estado, talvez teria sido mais rápido. Mas o Tarso Genro, com o apoio do PSOL, foi lá e destruiu as contas do estado. E se o Brito, e se o A gente trabalha Marquesan... uma parte mais contraditória da sociedade, que é a juventude, que é o futuro desse país. A gente não quer dar mais problema para a segurança pública, a gente tem que investir nesse sentido em educação, e não só educação, em emprego. Isso daí está combinado. Desconstituir a carreira do servidor público, precarizar e terceirizar, que é essa regra liberal, que o novo já nasce velho, né? Tem uma música do Rapa que é muito bacana, que é nesse sentido. Liberal nos costumes, mas extremamente ortodoxo nos ajustes econômicos, cara. Isso não tem nada de novo. Ou seja, para a oposição, a forma como a prefeitura está apresentando essa alteração nos benefícios para os servidores não tem como passar. O usuário vai sofrer na carne, junto com os servidores. Por isso que não é só os baderneiros, os municipários privilegiados. O usuário está junto. Quando mudou a rotina das escolas, as comunidades inteiras fecharam as escolas, fizeram passeatas, porque interfere diretamente na vida daquelas famílias. Teve diálogo? Teve negociação? Não teve, cara. A gente levou as mães lá do Rincão para conversar com todos os vereadores. Não teve alternativa. Então, assim, governo intransigente vai ter uma oposição também intransigente. Não vem chamar de baderneiro, porque estamos sendo patrolados. Sabe? Qual é Patrolados a sinceridade? votando a cada 2 projetos, um com o governo? Eu não entendo que patrola é essa. Sendo na retirada de direitos Não, mas a dos oposição, tu falou que a servidores, oposição está sendo patrolada. do usuário. Não, estamos sendo teu- patrolados. Cara, esse olha teu só, nós cálculo- temos Esse uma cálculo que nós... história de nós votamos direitos num e projeto com o concessões governo e um onde contra. não há dinheiro para pagar. Que solução? quantos milhões para publicidade? 37. 37 Sabe? milhões. Não sabe? Quanto tá que 37 enrolado, milhões não. representa no orçamento, cara? Oi? Mas Quanto que pouco 37 importa. milhões representa no orçamento? Faça Felipe, mínimo. orçamento Mas é- é grana que pagaria O todas as orçamento é terceirizadas em torno que de estão 6 sem bilhões, receber 6,5 agora. bilhão. Mas não é 37 isso, milhões Felipe. não quita nem a Secretaria de Segurança de Porto Alegre. A folha do município é mais de 100 milhões de reais. 37 milhões não é nada, muito embora seja muito comparado aos 5 milhões. Então, Felipe, assim, tu concorda com a coloque nas quantidade- dimensões corretas, porque senão fica um papo de Felipe, louco aqui. A Fica um quantidade papo de de louco. CCs... Ô, Felipe, a quantidade de É a CCs mesma do coisa que governo chegar Marquesan, que para tu comprar bota em bala no 80 Zafari com nota de 100 e reclamar que o troco veio muito grande. quantidade Estou de falando sobre CCs, dimensões que a são... quantidade de CCs Vocês estão fazendo. do governo Marquesan, o qual tu 80% das vezes você vota a favor. Concorda? 80% votei a favor? E não, tu Sim, concorda claro. com a quantidade de CCs que o governo tem atualmente? Não, se fosse bom, um governo ainda bem. novo, teria muito menos. Eu vejo o Romeu Zema lá em Minas Gerais, como é que está Bom, fazendo. não, perfeito, eu só estou dizendo que tem uma... Essa é a questão, não é se 37 E mesmo assim, milhões os o quanto CCs não são um representa. problema. É o Veja, discurso eu sou um da vereador que crise, tem muito pouco é o CC, e discurso não é o da problema. crise que, na verdade, Mas- na hora da publicidade, na hora de outras questões, ali Marcelo, dinheiro tem. Marcelo, Então, não adianta esse- bater, E aí tu não pega adianta, orçamento não adianta geral. bater, não adianta bater na minoria. Não, eu estou Né? botando... Não, esse é um dado que esse- você está esse- dando, esse é um dado que você está dando da publicidade, que é uma minoria. Houve um aumento? Houve.
mas perto do que gastavam os antigos governos, Bom, o aumento foi pela eu tô falando de um menos que a prefeito que metade. disse que não- Eu sei, eu tenho consciência que a conta não fecha. E que já fez protesto Não. na rua. Eu me lembro Não, a morte de não. um colega, fizeram um protesto, Sim. trancaram a Ipiranga e nós apoiamos o movimento social, inclusive da Polícia Civil. Eu estava nesse protesto, Rafão. Saiu da frente do Palácio da Polícia, foi a morte de um colega de vocês. Vocês manifestaram, pararam a cidade, na Ipiranga toda. Isso é movimento social, isso é reivindicação, colocando o tema da morte de um colega, justo, e é disso que nós estamos falando. É claro que nós não, na tua intervenção, disse que nós não concordamos com baderneiros. Olha Nós também só, não concordamos o com meu depredação, protesto- mas o o manifesto meu social é legítimo, é democrático e protesto constitucional. costuma ser ordeiro Perfeito. na base da ideia. Isso aí. Eu nunca fiz protesto trancando rua. Né? Sindicatos... Trancando, eu digo, fizeram uma carreata, né? Sindicatos, A carreata trancou a Ipiranga, eu tava lá. sindicatos, até mesmo o sindicato da polícia, não tranca a rua. Não, né? faz Tem suas posições. Faz Mas uma muito bem, carreata. isso é do E jogo. A carreata Ter tem suas o sinal posições vermelho e você passa o sinal vermelho. ter Normal, suas posições é uma carreata. e reivindicar, né, o justo reconhecimento pela morte de um servidor que está em defesa da sociedade. Mas nós estamos falando aqui de reformas que são necessárias porque a conta não está fechando. Nós estamos falando aqui de um pouco de respeito de quem realmente gera a renda. Quem gera a renda é o empregador. Ele que gera a renda. Nós temos que mudar um pouco, desinchar um pouco o Estado, né? Não virar o Estado uma grande empresa capitalizadora de servidores, como tu queria ter uma boa vida sendo professora, né, do Estado. Né? Não é para ter boa vida ser servidor público. Vida digna. Não falei boa vida no sentido viajar para o exterior, como alto escalão do Exército faz nas férias. Não, a senhora está enganada. O Exército está desatualizado em seus valores há mais de 10 anos. A senhora sabe por quê. Que seja a senhora uma sabe reforma por quê. que A senhora sabe por quê. A senhora sabe por quê. A senhora por quê. equilibre esse abismo Os altos social. escalões, tá, do Exército. Altos escalões do Exército. A cúpula do serviço público é o senhor essa sabe base. quantos por cento Diga lá. tem para chegar um general do Exército? Não precisa ser um general. Um coronel do Exército? Não sei, ela está falando dos altos escalões. Mas não eu tem não altos tenho escalões, aqui a tá tabela defasado. salarial dos altos escalões. Está defasado, Pode. pessoal. Não vamos falar isso. Está defasado. O salário está defasado. E não tem regalias. do Né? professor Os também. policiais, as forças policiais, não têm dia, não têm hora para trabalhar. É um regime diferenciado. Isso é normal em qualquer país do mundo. Entendeu? concordo Não que o tem policial regalia, ganha não tem pouco. regalia nenhuma. Ganha um pouco, Pelo policial, contrário. as forças policiais ganham Não, pouco. e o Exército também. Eu não estou aqui, isso aí não é isso. Bom, Algumas caíram, isso, as pensões caíram. Isso algumas está caíram, na mas- Previdência. As pensões vitalícias já caíram algumas e logicamente, que vão... fazer um cálculo do eles vão impacto dar a sua dentro do parcela, orçamento. todos vão dar a sua parcela. É necessário. Agora, eu gostaria de falar de um ponto o qual o meu mandato ele tem um olhar muito especial, que é a área da segurança, se me permitem. Te permito, mas depois do intervalo, que a gente precisa fazer uma interrupção Obrigado. agora, a gente volta com ele. Mas logo na volta, tu serás o primeiro a falar, então. Muito obrigado. Nós já voltamos, é rapidinho. Já tratamos aqui de questões do funcionalismo, de IPTU, de outros problemas e da segurança que foi proposta pelo vereador comissário Rafão. Correto. O município ele é credor de segurança. Tá? Ele é credor de segurança e cabe a ele, em primeiro lugar, como credor, cobrar do Estado um projeto de segurança. O que o Estado tem a oferecer para nós, subsidiariamente, podermos colaborar. E a cidade de Porto Alegre está colaborando e foi implantado no governo Marquesan o cercamento eletrônico. Então, tem alguns dados aqui, me perdoem por ler aqui. Foi feito o cercamento eletrônico de câmeras de entradas e saídas. 2019, 2020 está previsto o término disso. São 20 pontos, 72 faixas, 6 municípios limítrofes estão monitorados a entrada e a saída. As vias internas de Porto Alegre foi implantado 25 câmeras da IPTC,
45 pardais, 23 lombadas eletrônicas, monitoramento que gera 700 mil veículos ao dia. Esses alarmes resultam em 18 veículos dia apontando irregularidades. Entre essas irregularidades estão veículos que são roubados e furtados e que têm restrição administrativa, fazendo com que a polícia faça a apreensão desses veículos. Então, é o município colaborando com o Estado na sua parte que cabe da segurança pública. Mas está funcionando a comunicação? Não, está funcionando. Que é uma reivindicação antiga, né? Do sistema se falarem, né? Sim. Muitos policiais falavam, não, a gente capta ali, mas o sistema do Estado não recebe, então não consegue fazer uma atitude... Só para te ter uma ideia, esse serviço permite a identificação de furto e roubo de veículo, 4 veículos ao dia. 4 veículos ao dia. Né? Nós temos uma média de 27 veículos roubados em Porto Alegre. Porto Alegre está fazendo a sua parte, né? Sendo que esse cercamento eletrônico, ele segue até o final da gestão e vai aumentar. Bem, em Porto Alegre, o número caiu de 796 para 550, ou seja, uma diminuição de 31%, né, no roubo de veículo, em veículos que estão com IPVA atrasado ou alguma restrição administrativa. Bem, no que concerne também a segurança, eu entrei com um projeto ano passado, quando tive a oportunidade de assumir na Câmara, aonde fixa ali, determina, entre outras coisas, que as escolas tenham a disciplina, né, de treinamento de primeiros socorros, de prevenção contra incêndios, de defesa pessoal e aulas de segurança para as crianças saber o que é um pedófilo, o que é um abuso sexual, a quem recorrer, né? Como se defender dessas pessoas na internet. Porque que evolução teve isso dentro da Câmara? Está tramitando esse projeto ali na Câmara, né? Mesmo sendo vereador da base, nós temos uma tramitação. E aqui eu já peço aos senhores, né, que olhem com atenção esse projeto, porque é justamente ali, isso, falando sobre segurança pública no sentido amplo, né, é justamente ali na prevenção, é justamente ali na educação que nós vamos dirimir muitos problemas sociais. Né? Primeiro, estou também encaminhando, agora, esse ano, estou terminando de formatar, estou conversando com o secretário de Educação, que é o código de postura do aluno, o código de conduta do aluno. Não podemos mais deixar, vereadora Karen, que um professor apanhe em sala de aula. Não podemos mais deixar que o aluno desrespeite a autoridade do professor, que foi desconstituída ao longo dos tempos. Né? E isso aí nós queremos retomar. A Guarda Municipal, ela deve ser implementada, deve ter atribuições mais do que já tem, o efetivo deve ser ampliado, a forma de ação dela deve ser mais efetiva do que hoje é, pelas regras, a forma como ela tem que atuar? Não, com certeza, mas isso passa também por uma questão do Pacto Federativo. Nós não podemos abarcar tudo, tendo um orçamento mínimo, né, e arcar mais responsabilidades com mais gastos. Não temos essa condição. Mas a Guarda Municipal ela tem feito um bom trabalho e aonde nós vamos agora focar, no meu mandato, é apoiar as rondas escolares. Porque ao redor da escola que nós temos que ter uma maior proteção para as mães que deixam seus filhos, para os filhos que estão chegando à escola, saindo da escola para essas crianças, porque ao redor da escola não pode haver crime. Ao redor da escola não pode haver tráfico. Eu trabalho no DENARC, eu sou comissário de polícia no DENARC, e lá nós temos uma operação chamada Anjos da Lei. São operações pontuais, onde policiais ficam investigando e infiltrados ao redor de escolas só para prender traficantes. Veja bem, o ano passado prendemos mais de 700 traficantes. Do varejo, né?
traficantes. Do varejo, não dos grandes produtores. Traficantes, pegamos também, mas obviamente que Desculpa. ao redor da escola Atrapalhei. não está o atacado, né? Nem as plantações, né, de maconha, de coca. Nunca vi na Conceição, nunca vi na Cruzeiro, Vereadora Karen, nunca vi na Restinga. deixa De uma forma, chega. Isso que eu quero dizer. deixa É eu lhe um falar. problema combinado Aí- com a questão do aí que desemprego. entra a união, a responsabilidade da união. Salário hoje que pague, ainda mais eu, por exemplo, sou uma referência dentro da sala de aula. Pô, estudei, me formei, estou lá, deveria ser uma referência. Infelizmente, por todo esse processo de precarização, nós acabamos não sendo a referência para aquele aluno. Não sendo. Porque eles veem uma pessoa que batalhou, que se esforçou, que usou as regras do jogo, do esforço, da meritocracia, e não conseguiu minimamente, não é condições boas de vida, é dignidade, salário em dia. Vê a quantidade de professoras que estão se suicidando por esse reflexo de não ter uma garantia nenhuma de vida, ter que adiantar salário, não conseguir planejar essas férias, que já tem filho em idade escolar, já tem pai em idade doente. Esse é o caos que a gente está vivendo dentro das comunidades. E o aluno não vê na gente um espelho, algo que seja motivador para ele, contribui para que o malandro que está lá na esquina, né, com tênis da moda, com celular bacana, nessa ideia de consumismo, de ostentação que chegou com tanto impacto dentro da nossa periferia, permita toda essa reorganização do tráfico, que são crianças, que são jovens, que, enfim, decidiram um caminho curto, o caminho que, né, o caminho da violência, o caminho da barbárie, o caminho do, como é que tu coloca, da bandidagem, mas aí são opções que eles fazem, opções racionais calcadas nas suas condições de vida. Não são opções racionais. Não são opções racionais. São opções imbecis. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé, já diria racionais. São opções errôneas. No DENARC, Debate moral, no DENARC, nós cumprimos vários mandados de prisão contra traficantes. Em muitas casas eu entrei munido de um mandado judicial, onde ali tinham 7 pessoas, uma mãe, um pai e mais 5 filhos. Um filho apenas era traficante. O resto era trabalhador, estava estudando para ser alguém na vida, o pai trabalhador, a mãe trabalhadora. O crime hoje, ele é uma opção. E junto com a mídia e alguns narcopartidos, e aqui é forte, narcopartidos. Organizam milícias, né? Narcopartidos, ou partidos políticos que defendem o traficante, que defende o sequestrador, que defende o assassino. Que dão medalha né? de mérito, de honra, com certeza. Dão medalha para terroristas. Então, isso não é um bom exemplo. Isso não é um bom exemplo. Pode falar, não sei se dá para citar o partido, Aqui ou os livre. partidos, porque qual é a Os questão... argumentos são livres, desde que bem sustentados. Eu acho, Marcelo, Estava que discutindo a questão local, podemos discutir a questão Batista. Não, mas quando a gente fala de tráfico, nós estamos falando até de uma questão federal, porque o também. Brasil, a Mas o vereadora partido- Karen falou, por Rota de exemplo... tráfico, uma das principais rotas de A tráfico vereadora do Karen Brasil. falou, por exemplo, nas plantações de maconha. O Brasil não produz maconha. O Brasil não produz nenhuma droga. A droga sintética, a cocaína e a maconha. Todas vêm por violação de fronteira. A União tem que se responsabilizar por isso, porque isso aí estoura no Estado e, consequentemente, estoura no município. E no município é que nós vamos ter que resolver isso. Né? Agora, nós não podemos querer solucionar esse problema liberando droga. Esse problema não vai ser solucionado assim. Acho que precisamos de Né? um programa para nós debater esse tema. Sim. Né? Não, eu acho até que a gente Mas tem deixa eu cerveja, seguir aqui nessa linha, por gentileza, aqui. Né? contextualizando no âmbito municipal. que Isso, fica no dentro da âmbito municipal, compreensão do- Até dizer sobre a Guarda Municipal, Azeredo, desculpa, Val, mas sobre a Guarda Municipal, eu acho que começaste bem, eu acho que a Guarda Municipal ela pode sim ter mais funções, acho que é importante a ponderação sobre a questão do orçamento a que lhe compete e a restrição orçamentária que a Prefeitura dispõe, uma vez que boa parte do recurso fica, sim, sob responsabilidade da Brigada Militar, das Forças de Segurança do Estado e também na União, mas na Guarda Municipal eu tenho notado que nessa gestão houve um avanço, eu preciso reconhecer isso, acho que
tanto o secretário anterior, Kleber, quanto a secretária atual, a secretária Cláudia, e a própria prefeitura, o governo como um todo, tem trabalhado para mudar um pouco o papel da Guarda Municipal. Tenho notado e tenho recebido de várias pessoas a percepção de ver a Guarda Municipal mais ativa nas ruas, fazendo também rondas e patrulhas em parques e praças. Tivemos alguns casos também da Guarda Municipal conseguindo fazer a prisão de pichadores em alguns pontos da cidade. Então, acho que ela tem, dado seu limite também, contribuído. Um ponto em específico que chama a atenção é que existe um novo estatuto das guardas municipais, né, de uns anos atrás para cá, que permitiu que a Guarda Municipal dos municípios, das cidades, pudesse ter armas de fogo, né, ter equipamentos mais robustos para poder fazer um enfrentamento. A Guarda Municipal de Porto Alegre tem uma equipe já de elite, que é a ROMU, né, a Ronda Ostensiva do município, que já consegue dar um enfrentamento muito mais parecido com o que a Brigada Militar, muito, obviamente, não seja uma força preparada para dar o mesmo enfrentamento que a Brigada Militar, obviamente, possui. Mas eu acho que esse é um avanço, e quando a gente pensa em modelos de polícia, e é um debate aí, concordo com o Rafão, para nível federal, a gente poderia pensar também nos aspectos da federalização da polícia, assim como a gente vê em outros países que são referências de segurança, que tem muitas vezes na sua cidade polícias do município com boas condições, treinamento, equipamentos efetivo para conseguirem localmente agir e dar soluções. Uma coisa importantíssima que surgiu bastante nos debates presidenciais era sobre a integração desse trabalho policial nos níveis municipal, estadual e federal, conseguir muitas vezes unificar as forças policiais para que os bancos de dados ficassem integrados. Tem o caminho da legislação e agora com o juiz Sérgio Moro assumindo esse Ministério da Justiça, da Segurança, enfim, espera-se, a população teve esse anseio, por isso tem esse apoio massivo ao Moro, que a gente consiga ter uma legislação penal muito mais dura também, né? E por outro lado tem a questão dos presídios, capacidade prisional, que a gente tem toda uma falácia em torno de que o Brasil é um país que prende muito, e muito embora os dados comprovem justamente o oposto, que a nossa base carcerária ela é muito pequena comparada com a nossa população, os nossos presos não permanecem presos e a gente tem um grande problema nas nossas prisões que se transformaram em locais de especialização do crime. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. A taxa de pessoas que são presas é menos de 10%. Aquele criminoso que a gente pensa, né, o homicida, menos de 10%, porque a gente não tem CSI no Brasil. Essa defesa, a gente não tem essa defesa do pessoal fora da lei. Eu sei que o pessoal tem isso como essência, então, mas em todo caso o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto existe essa resistência para fazer, por exemplo, uma PPP em presídios, que é uma coisa que já foi encampada desde governos anteriores, eu lembro na época do governo Ieda se falar isso, se avançou bastante, depois o Tarso arquivou essa história, o Sartori infelizmente não teve força para colocar isso à frente, espero que o governador Eduardo Leite coloque isso adiante, afinal de contas o Estado do Rio Grande do Sul precisa de mais prisões e precisa de prisões melhores. Não é possível que a gente mantenha esse nosso mesmo sistema prisional como está hoje, que não dá conta sequer do enxergamento de gelo que a nossa polícia faz. Mas eu queria, se você me permite, eu queria trazer uma questão, agora trazendo um pouco mais para o nosso universo do município, uma questão que, claro, comparando-se com a questão da violência como um todo, ela é um pouco menor, mas ela é preocupante, já é antiga até, que é a questão da segurança nos parques. Há alguma chance de voltar à discussão de cercamento, por exemplo, cercamento físico, como o Parque da Redenção, por exemplo? O Rafão levantou isso na reunião da comissão. Deixa eu dizer, Azevedo, primeiro, nós estamos falando aqui de segurança pública, acho que vale um outro programa para nós tratar do tema de segurança. Só queria deixar uma frase sobre esse tema, que o nosso modelo, para mim, mais próximo é Bogotá, né, uma cidade deflagrada, tomada pelo tráfico, né, e que praticamente em menos de uma década está em patamares hoje de inovação e de convivência urbana e comunitária fantástica. O poder público subiu o morro e se instalou para valer lá dentro. Também, e não foi só, justamente, várias ações integradas, uma polícia de proximidade e não meramente repressiva, como alguns defendem. Sim, levando todos os outros serviços que dão dignidade para aquela comunidade. Justamente, é isso que nós estamos falando. Segurança é isso. Com a integração de todas as forças é fundamental. Inteligência policial, mas política social para incluir as pessoas. Agora, cercamento de parques é um tema que nós já discutimos há 3 anos atrás na Câmara. O vereador Nereu conseguiu aprovar o projeto que submetia a uma consulta popular. Isso não foi possível, ele fazia essa consulta no dia da eleição de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral não via viabilidade técnica para isso, mas o fato é que as praças e parques nossos, se fala tanto do cercamento da Redenção. Na verdade, não há uma demanda geral, pelo menos a gente não escuta uma demanda geral de cercamento de todos os parques da cidade, certo? O fechamento, se defende que em alguns países se faz o fechamento, nós temos que olhar para o nosso modelo. E o nosso modelo de um parque, como o Parque Farroupilha, o Parque da Redenção, de 33 hectares,
você vai ter que estabelecer, nós debatendo com o Rafael essa semana sobre esse tema, inclusive na terça-feira, se você cercar ele, você vai ter que estabelecer um horário de entrada e saída. Olha a loucura que nós chegamos. Se 20 mil pessoas entrarem dentro do parque, chega às 10 horas, digamos que seja o horário estabelecido para sair, e de lá saírem apenas 19.990, tem 10 pessoas lá dentro que não saíram, como você fará para achar essas pessoas? Segundo, se você for assaltado lá dentro, a não ser que tenha detector de metais e se coloque cercas elétricas para as pessoas não conseguirem pular para dentro do parque. Digamos, então as pessoas entrarão lá e poderão assaltar lá dentro com armas brancas ou armas de fogo mesmo. Você, as saídas não terá uma saída a cada 5 metros, 20 metros. As saídas serão a cada 1 quilômetro. Você vai ficar embretado por aquela pessoa que está te assaltando e você não vai ter para onde fugir. Então veja, o tema, a pessoa que está sendo assaltada. Então esse tema da segurança, achar que fechar segura... Bom, ele depois que está assaltado. Aí o cara sai por um dos portões, ele rende a vítima, diz, olha, se você abrir a boca, eu sei onde tu mora, por exemplo, e você sabe, estuda a questão do vítima, sabe que a pessoa não vai ter a coragem, são poucas pessoas que têm coragem. 33 hectares, Rafão, tu deve conhecer o Parque da Redenção. Tem lugares que mesmo com 30 mil pessoas lá dentro, são extremamente desertos. Mas aí não teria que só cercar, teria que colocar uma estrutura de segurança permanente. Bom, então nós estamos falando de um mega aparato, né, coisa que não temos condições e que não se justifica por gerar, inclusive, insegurança. Esse é o que foi se debatido em muitos lugares. Marcelo, essa semana, nós na Comissão de Segurança, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos, né, eu propus realmente que esse tema venha à mesa para debate, porque eu acho que o nosso modelo também mudou. Né? Infelizmente, tolhiram a nossa liberdade, roubaram a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir, ele acabou. Né? Eu acho muito bonito e muito ideal, né? Assim como eu falei, que eu sou contra o imposto de patrimônios, né, da propriedade privada, né, de PVA e IPTU, essa é a minha opinião ideal, mas eu sei que será muito difícil isso, nós chegarmos lá, mas vou trabalhar para isso. A minha opinião, o ideal é que eu possa agora, à meia-noite, estar no Parque da Redenção, jogando a minha bola, brincando, as pessoas fazendo o que quiserem com liberdade, mas infelizmente nós perdemos essa liberdade. E o cercamento é uma forma de nós começarmos a dificultar a ação de certos marginais. Aí eu vejo assim, Eu prefiro a ocupação dos espaços públicos pelas pessoas. Um lugar ocupado pelas pessoas, ele se torna mais seguro. Então, você tem que incentivar a ocupação do espaço público. Com segurança, não, ok. Quanto mais pessoas, dados científicos, mais pessoas olhando, menor a quantidade de crimes. O Ibirapuera é o maior parque da América Latina e ele é cercado. E teve muito crime lá dentro. Eu fui lá. Crimes ocorrem lá dentro seguidamente. Não, crime ocorre em qualquer lugar. Pois é. Crime é inerente, só que há uma diminuição, porque você tem uma forma chamada oportunidade mais facilidade igual assalto. Quando você diminui essa oportunidade e aumenta a dificuldade, o assalto diminui. Porque o assaltante, o criminoso, ele não é bobo, ele quer a facilidade. E nós queremos criar um ambiente onde possa ter lazer, possa se ter liberdade, né? E com uma fiscalização mais eficiente. Eu quero trazer esse assunto justamente à baila e ouvir a tua pessoa, ouvir a comunidade e dar a minha opinião, porque o meu objetivo é que as pessoas tenham tranquilidade para poder andar na sua bicicleta sem ser roubada. Né? Uma criança estar ali em qualquer parque sem ter alguém que lhe dê um empurrão com uma faca e saia andando. Isso, num parque fechado, dificulta bastante. Né? Inclusive, as parcerias público-privadas, eu acho que devem avançar mais em Porto Alegre, Camosado. Né? Tanto na questão da água, do DEMAI ali, isso aí poderia estar mais avançado, as questões dos parques, né? As parcerias público-privadas. Nós temos que fazer mais essas parcerias em construção de presídios. Né? A vereadora Karen... quando a senhora fala assim, nós temos uma das maiores populações
carcerária. Sabe qual é o problema? Isso. Tem que olhar o contexto. Tá. Vem pegar um elemento da conjuntura que justifique todo um aumento desse encarceramento em massa e de financiamento para essa indústria do complexo militar. Esses não estão encarcerados. Percebe? Mas Tem nós estamos encarcerados. Esses não estão Sim, encarcerados. não. Nós Porque estamos esse encarcerados. dado... Vereador Rafão, eu vou ser obrigado a lhe interromper, porque nós estamos encarcerados Do no tempo. relógio. Estamos. Infelizmente, eu Não, tenho e que dentro das comunicar, nossas casas. Nós vamos inverter isso aí. Mas, tomara. Nós vamos né, inverter que isso aí. Torçamos e oremos muito para isso. Só 10 segundos, tá? 10 segundos, Nesse, contando. nesses dados aí estão contados as pessoas que estão com tornozeleira eletrônica, em regime domiciliar, não estão totalmente encarcerados, em regime fechado. Aí nós já pulamos. Já estão superlotados os presídios. Aí, porque não Imagina construíram se todo mundo presídio. estivesse lá Porque dentro. não houve uma política de construção de presídio. E essa infelizmente eu vou ter que interromper, porque essa conversa não acabará tão cedo. Infelizmente eu preciso ser agora draconiano aqui, porque o nosso tempo realmente se esgotou. E eu quero agradecer muito as colocações de vocês, que embora a gente saiba que é muito assunto pela frente, as questões do município ainda são imensas, né? Há muita discussão pela frente, mas eu tenho certeza que o papel de vocês na Câmara vai ser determinante para que a gente encontre soluções para essa cidade, por mais que as discussões venham, que a polêmica se instaure, que os conflitos aconteçam, faz parte do jogo democrático, né? E vocês, como ferramentas a favor, pelo uso da população, né? Certamente vão ajudar a encontrar esses caminhos. Então, eu agradeço. Energia tem de sobra, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Tem de sobra, com certeza. Então, vereador Camozato, vereador Rafão, vereador Hamilton, vereador Acácio, vereador Esgarbosa, agradeço muito a participação de vocês, agradeço a sua audiência, a sua participação e convido você para estar novamente aqui amanhã, 10h30 da noite, na RDC TV, para mais um Cruzando as Conversas, ao vivo. Até amanhã.